2017, o Eu Fiscalizo percorreu o Brasil para mostrar de perto a realidade da população e os desafios que o poder público ainda precisa enfrentar. Para fechar este ano, preparamos um episódio especial. Vamos revisitar as histórias mais marcantes e sair a campo para ver o que mudou de lá para cá. Começa agora mais um Eu Fiscalizo. Uma montanha de lixo, inúmeros materiais que jogamos fora todos os dias. O Brasil produziu só em 2015 cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Tudo aquilo que você joga fora, que não tem mais uso, a gente classifica como lixo, que na verdade não é lixo mais, né? Se ele pode retornar à cadeia produtiva, por que não resíduos? Mas afinal, para onde vai tudo aquilo que a gente não quer mais? Lixões, aterros sanitários, qual a destinação correta? Acompanhamos a coleta convencional numa cidade do Distrito Federal. Seu Valdemir, há quanto tempo o senhor trabalha como motorista? Tem 20 anos na coleta domiciliar. Bom, e quantos quilômetros o senhor percorre por dia? A gente percorre 24 quilômetros total e 18 quilômetros no setor coletado. Você tem uma média de quantas toneladas de lixo vocês recolhem diariamente? De 18 a 20 toneladas de lixo coletado. Aqui no Distrito Federal é a terceira cidade maior do Brasil, nós estamos com quase 3 milhões de habitantes e nós coletamos por dia 2.800 toneladas de resíduos por dia. Um dos destinos do lixo que é recolhido no DF é esse local, conhecido como Lixão da Estrutural. Ele está exatamente ao lado do Parque Nacional de Brasília, uma unidade de conservação e de muitas nascentes. Como o lixão não tem nenhuma impermeabilização na base, o solo e os recursos hídricos da região podem ser contaminados. Aqui onde eu estou tem 50 metros de lixo enterrado. A estimativa é que em todo o terreno tenha sido depositado 35 milhões de toneladas de lixo desde a década de 60. É o segundo maior lixão em operação do mundo e o primeiro da América Latina. E estamos a apenas 15 quilômetros do centro da capital do Brasil. Onde está o Congresso Nacional, que votou em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a eliminação ou recuperação desses espaços. O lixo coletado que ainda não foi separado continua temporariamente indo para o antigo lixão da estrutural, que hoje já se transformou no aterro controlado. Houve muitas melhoras. Implantamos balanças, queima de gases, dreno de chorume. As condições estão muito melhores, mas ainda existem catadores que sobrevivem em cima do lixão da estrutural. Os catadores que sobrevivem, não que vivem, sobrevivem comercializando os resíduos das pessoas. E esses catadores, inclusive, comem. Tem caso de catadores que se alimentam ali mesmo dentro do aterro. Então, só quem já foi dentro do lixão ou dentro de um aterro sabe qual é a realidade dessas pessoas. Por definição do nosso governador, nós temos que fechar o lixão até outubro de 2017. E toda uma cidade cresceu em torno dele. A estrutural foi fundada através do lixão, né? Na verdade, meu pai é um pioneiro daqui, que quando meu pai veio pra cá, foi um dos primeiros barracos que fez na estrutural, foi meu pai, né? Aí daí veio trazendo a família, hoje tem muito parente aí, através veio para trabalhar no lixão. Eu cato pet. Aí é segunda a sexta, dá para tirar no máximo R$150. Aí para me sustentar a minha família, minhas 2 filhas, tem que vir para cá para poder sustentar elas. Previsto para fechar em outubro de 2017, o lixão da estrutural continua funcionando e teve seu prazo de fechamento adiado para janeiro deste ano. Muitos catadores foram transferidos para outros locais, mas ainda trabalham em condições precárias. Fomos ao gabinete do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal para verificar
como está acontecendo esse processo de transição. Houve uma nova negociação com 6 cooperativas de catadores que ainda permanecem em cima do lixão e o Movimento Nacional de Catadores, prorrogando o prazo para o final de janeiro, dia 20 de janeiro. Por quê? Porque o SLU alugou 5 galpões para acolher as cooperativas que hoje trabalham no lixão. Estamos fazendo contrato com essas cooperativas, então o adiamento se deveu ao atraso na construção dos novos galpões que nós estamos construindo, mas a gente resolveu fazer um aluguel temporário até que as obras sejam finalizadas. 2 desses alugados já estão ocupados por 3 cooperativas, que já estão trabalhando lá há cerca de 1 mês e meio, e os outros 10 galpões estão sendo adaptados para receber outras 3 cooperativas. Além delas receberem o galpão montado e equipado, o governo fez um convênio, um contrato com eles para que seja pago pelo trabalho que está sendo prestado no local. Além disso, a folha de presença dos catadores dentro do galpão faz jus a uma bolsa de R$ 360 por catador num período de transição de 6 meses até que eles consigam ganhar ritmo dentro dos galpões com a produção mínima para que eles possam ter uma renda digna. A gente aqui está debaixo de um galpão, tem água, tem luz, tem banheiro, né? A gente não está exposto ao sol e nem à chuva, né? Toda essa questão melhorou bastante, né? Só que a renda, né, que geralmente hoje o catador ele briga muito pela renda, né? A renda é muito baixa, né? Aí caiu 50% da renda do aterro para cá. A renda caiu muito. Aqui hoje, para melhorar, seria os maquinários, né? Que foi prometido que não está sendo cumprido na data certa, né? Nós já estamos nos 3 meses aqui trabalhando e você viu que a condição de maquinário é mínima, né? Mínima. Então, geralmente, hoje é o braço que é o nosso maquinário, né? Eu acho que o maior legado que vai ficar nesse governo é a inauguração do aterro sanitário, o fechamento do lixão, mas principalmente a contratação dos catadores como profissionais prestadores de serviço público. Faz a coleta seletiva, tem um contrato com a SLU, recebe pela coleta seletiva. Faz a triagem e comercialização do material, recebe por esse serviço prestado. Não é uma ajuda, um apoio, é um pagamento, um reconhecimento desse profissional na melhoria da limpeza urbana das cidades, em especial com a coleta seletiva. E no próximo bloco, vamos voltar ao município de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e ver como as vítimas de um desastre natural têm se organizado para seguir em frente. Sete anos atrás, em janeiro de 2011, enchentes e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas atingiram diferentes municípios na região serrana do Rio de Janeiro. Só em Teresópolis foram mais de 300 mortes confirmadas e 200 desaparecidos, em estimativas da prefeitura. Em abril de 2017, nós fomos até o local para ver como moradores e poder público ainda lidavam com as consequências dessa tragédia. 6 anos se passaram e muita coisa foi reconstruída, mas até hoje existem lugares em Teresópolis com marcas deixadas pelas enchentes e deslizamentos. Esse bairro aqui foi muito atingido porque bateram várias trombas d'água. Existiam casas do lado de cá e de lá. Então, e quando houve essa intensidade tão grande de água, de chuva, foi arrastando tudo. O que falta um pouco é tirar as casas que não podem mais ter na localidade, que estão interditadas, se estão interditadas, tirar. No bairro aqui da Posse, muitos imóveis foram indenizados e as pessoas saíram. Outros não foram indenizados, estão aguardando até hoje. E como falta a fiscalização, algumas pessoas, infelizmente, estão voltando para os locais perigosos. Construir em áreas como estas é uma atividade bem arriscada por conta do próprio relevo, né? As pessoas, quando fazem as construções, elas fazem os cortes errados e irregulares no talude do morro, fazem aterros de lançamento e a fundação fica completamente comprometida. No caso da Defesa Civil, o nosso trabalho é de conscientização quanto ao risco. A gente chega na comunidade, conscientiza e mostra o risco que existe em continuar morando naquela residência. Medidas foram tomadas. Atualmente, um sistema de alerta sonoro avisa os moradores sempre que aparece a possibilidade de acontecerem chuvas fortes. O problema é que nem sempre a mensagem é ouvida.
Esse barulho que vocês estão ouvindo é da sirene da Defesa Civil. Todo dia 10 a gente tem o teste da Defesa Civil na comunidade, né? Para fazer o teste do simulado de alarme, caso venha chover, os moradores têm que sair das suas casas. Só que quando toca a sirene, o pessoal não sai. Nós entendemos que em algumas localidades não há adesão total das pessoas nos chamados da Defesa Civil, no aviso das sirenes. Acredito que tenha um pouco de descrença de parte da população, né? Aquela velha história de comigo não vai acontecer. Mas o que a gente observa na maior parte das comunidades que realmente tem algum risco, eles respondem, vão para o ponto de apoio. Quando chegam no ponto de apoio, recebem o apoio da Secretaria de Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma questão cultural, é uma questão que a gente vem levando todas as vezes, em todas as nossas campanhas, todas as nossas palestras, todos os nossos cursos de capacitação. A gente vem mostrando para as pessoas os sinais de perigo para que elas possam acreditar e obedecer aos chamados. Nos lugares onde o poder público ainda não conseguiu agir, os moradores se organizaram para recuperar a cidade. Lucinéia da Silva é presidente da VIT, uma das associações de vítimas e colaboradores que continua trabalhando para resolver problemas criados pela tragédia de 2011. Essa ponte aqui, na época ela foi toda destruída. Essa outra parte aqui da ponte tem mais ou menos 500 moradores. Então a gente precisa de ambulância, né? Nós não temos caminhão de lixo na nossa rua, o ônibus também não sobe. Mas assim, se a ponte acabasse, ia ficar pior pra gente. Então nós se juntamos e os próprios moradores refizeram ela. 7 meses depois da nossa última reportagem, voltamos a Teresópolis e conversamos novamente com Lucinéia sobre o trabalho da Associação de Vítimas. Lucinéia, recentemente, teve alguma ação importante da associação? Você podia destacar pra gente? A VIT já vai fazer 7 anos que ela está nessa luta, né, junto com as pessoas da tragédia. E a gente trabalha só em cima de ações, como ações para moradias, para reconstruir os bairros, por exemplo. Aqui a gente está no bairro do Caleme. O bairro do Caleme foi um bairro que foi muito atingido. Só que assim, a maioria da população que permanece no local não teve apoio do governo. Foram construídos 1.600 apartamentos. Só que de vítima, a gente sabe que tem mais de 2.500 vítimas, entendeu? Só que algumas conseguiram receber indenização, outras não. A casa da Dona Dalva foi interditada pela Defesa Civil depois da tragédia. Hoje, ela e seus pais recebem aluguel social da prefeitura, mas precisam morar em casas separadas. Foi muito triste, né? Porque nós tivemos que sair, não tínhamos para onde ir. Tivemos que ficar na casa de parente um tempo, né? Até sair o aluguel social. Depois que saiu o aluguel social, mas mesmo assim é difícil, porque depois de ter tua casa, eu moro em um cômodo, minhas coisas estão tudo ali dentro de casa e tu não ter um sofá, não ter guarda-roupa, não ter nada. Em outro bairro, encontramos mais casas situadas em áreas de risco. João Cabral mora na ilha de Caxangá há 35 anos. Todas elas aqui, de lado da entrada, tudo para aqui abaixo aqui, tudo área de risco. Na beira do rio, né? Isso é a única coisa que é feita. Todo dia 10 de cada mês, às 10 horas da manhã, tocam as sirenes e aí a evacuação e tal, o pessoal sai, depois retorna, tipo um treinamento, né? Isso a Defesa Civil tem feito. Esse rio é um rio principal do município, porque todos os outros rios desembocam nele. É um rio que tem que ser cuidado, tem que ser tratado e todas as margens, tanto direita quanto esquerdas dele, estão altamente comprometidas. Outro assunto de destaque para o Tribunal de Contas da União no ano passado foram indícios de irregularidades encontrados no Programa Nacional de Reforma Agrária. Para conhecer melhor a importância desse trabalho do TCU, a nossa equipe foi até o interior do estado de Goiás conferir como a reforma agrária acontece na prática. Cidade de Goiás, a antiga capital goiana, é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Ainda hoje, mantém a arquitetura colonial.
Além de abrigar toda essa cultura histórica de quase 300 anos, o município detém o título de maior concentração de assentamentos do estado. Ao todo, são 24. Pegamos a estrada e fomos conhecer de perto alguns assentamentos da cidade e também da região. Nessa propriedade vivem 55 famílias. O assentamento já tem 10 anos. Encontramos aqui o seu José Cardoso. Eu, minha esposa, nós somos filhos de assentado, né? Nós foi criado debaixo de um barraco, né? Desde o começo. Após anos de espera, hoje eles plantam hortaliças, criam gado e vivem da terra. Muito importante a reforma agrária, porque ela tira as pessoas da dificuldade, dá a oportunidade da pessoa crescer na vida e criar seus filhos com mais dignidade. Assim como a família do José, muitas outras já foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária no Brasil e conquistaram o espaço para viver e produzir. Segundo o INCRA, 1.300.000 famílias já foram assentadas no país. Existem condições que devem ser respeitadas. Então, é um trabalhador rural que não possui renda superior a 3 salários mínimos. Não podem ser assentados funcionários públicos. Então, são critérios que são eliminatórios para a política. No entanto, no ano passado, o Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades no programa. Quase 580.000 cadastros tinham suspeitas de não preencherem os requisitos necessários. O TCU, então, decidiu suspender temporariamente as concessões de benefícios do programa. Esse programa ele tem a intenção de colocar na terra aquelas pessoas de baixa renda que efetivamente possam trabalhar a terra e tirar dali o seu sustento. Então, a suspensão da concessão foi necessária também para que houvesse tempo para que se adequasse esse novo processo de seleção, para que se pudesse efetivamente colocar nos assentamentos as famílias que efetivamente necessitem dessa terra. A reforma agrária, ela é uma questão de justiça social, né? É a democratização das terras, é a democratização do ensino. A reforma agrária é importante para o país, né? Eu sou a favor da reforma agrária limpa. Isso é uma reforma agrária sem problema, sem nada. Tirar as pessoas irregulares dos lotes e colocar quem quer trabalhar. Para o Tribunal de Contas da União, a fiscalização no Programa Nacional de Reforma Agrária gerou resultados positivos. A perspectiva é que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o TCU mantenham o diálogo para possibilitar que a política pública cumpra os seus objetivos de forma mais transparente. As ações do INCRA estão bem coerentes, né? Estão em linha com aquilo que o TCU diagnosticou, em linha com aquilo que a sociedade decidiu como o que seria a reforma agrária, o que seria o processo de ingresso beneficiário da reforma agrária e que tem coerência para ao longo do tempo ter a solução desses problemas. O que a gente visualiza é que essas ações do INCRA, elas vão nos dar um futuro em que o provável beneficiário, né, a pessoa que quer ser beneficiária do programa de reforma agrária, ela vai ter clareza das regras, transparência no processo, coerência nas atitudes do INCRA. Então, nós como órgão de controle estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo. A ideia é que a gente veja ano a ano a evolução disso e, inclusive, se as soluções que foram previstas não resolverem o problema, a gente volta a atuar, volta a ter novas soluções e a ideia é que realmente a gente tenha uma reforma agrária justa, inclusiva e que realmente cumpra os objetivos que a sociedade traçou através de suas leis no Congresso. Depois do intervalo, vamos lembrar como se elabora a Lei Orçamentária Anual e ver algumas novidades para 2018. A votação da Lei Orçamentária Anual é sempre um momento importantíssimo para a organização do poder público. E o Tribunal de Contas da União costuma acompanhar de perto
cada etapa desse processo. A seguir, vamos relembrar uma reportagem de fevereiro do ano passado sobre esse assunto e ver algumas perspectivas para o orçamento de 2018. O Ministério do Planejamento é responsável pela elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual de Investimentos. Esse é um plano que vai guiar os gastos do governo pelos 4 anos seguintes. Esse plano começa no 2º ano do mandato do presidente da República. Então, cada presidente governa no primeiro ano seguindo o plano do presidente anterior. A cada ano, o Ministério do Planejamento verifica as necessidades orçamentárias de toda a administração pública federal. Com base nessas necessidades, no PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é desenvolvida a proposta de orçamento, que será enviada ao Congresso Nacional. O resultado é a Lei do Orçamento Anual. Os orçamentos anuais estão publicados no site do Ministério do Planejamento. A proposta do orçamento, elaborada pelo Ministério do Planejamento, é então enviada pelo Presidente da República para o Congresso Nacional. O senador Telmário Mota participa da Comissão Mista de Orçamento, composta por 84 membros, sendo 21 senadores e 63 deputados. Senador, como a proposta do Executivo vira lei orçamentária anual? Essa lei orçamentária, o presidente encaminha ela para o Congresso até dia 31 de agosto de cada ano, que ela vai funcionar para o ano subsequente. Bom, aí aqui vai para a Comissão Mista de Orçamento, que são formadas por senadores e deputados. Senadores que representam o Estado e deputados que representam a população. Então, eles vão debruçar sobre aquele orçamento, né, ver aquelas propostas do governo e tem até o dia 15 de dezembro para aprovar, remeter ao presidente para ele sancionar e tornar lei para funcionar para o ano seguinte. Só que até aí, o orçamento é só uma previsão de receitas e despesas. Agora, vamos continuar seguindo a trilha dos gastos públicos. O orçamento do governo federal vira dinheiro quando os impostos que saem do seu bolso chegam no Tesouro Nacional, que está ligado ao Ministério da Fazenda. E é para lá que eu vou. O dinheiro que a Receita arrecada entra no Tesouro Nacional, que é como se fosse o caixa do governo. O órgão que tem a chave desse cofre é a Secretaria do Tesouro Nacional. Eu estou com Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Como funciona o fluxo do dinheiro? Ao longo do ano, à medida que as pessoas trabalham, que as pessoas consomem, que as empresas produzem, isso se transforma em recolhimento de impostos que vai para uma conta do Tesouro Nacional no Banco Central, conta única, que o Tesouro Nacional utiliza para pagar as suas despesas, que são despesas com educação, com saúde, com previdência, todo tipo de despesa pública. A votação do Orçamento Federal para 2018 precisou levar em conta uma novidade. A Emenda Constitucional número 95, conhecida também como a Emenda do Teto de Gastos. Promulgada em dezembro de 2016, ela estabeleceu um novo regime fiscal, com a meta de limitar o crescimento dos gastos públicos. Esse foi o primeiro orçamento elaborado dentro do chamado novo regime fiscal do teto de gastos. Todo o processo, desde a elaboração até a aprovação, todos os órgãos tiveram já um limite posto e tiveram que ajustar todas as suas despesas, os seus contratos, vamos chamar assim, para o ano seguinte, considerando um limite. Então, antes, esse limite não era bem dado, vamos chamar assim, do jeito que é hoje. Parece um pouco irracional, mas o órgão poderia vir aqui, o Congresso reestimava a receita, por exemplo, e dava recursos adicionais. Ele chegava com 100 e saía com 110. A Emenda Constitucional 95, ou como ficou conhecida, a Emenda do Teto do Gasto, submete ao orçamento a um valor global máximo que ele pode ter e, além disso, você também tem que compatibilizar a questão fiscal. Então, a despeito da demanda que cada órgão encaminha, nós precisamos também verificar a possibilidade real que o governo tem de financiar essas demandas, de atender às suas demandas. No ano em que você tem um aperto fiscal ou um aperto econômico, saber priorizar e saber alocar corretamente ganha fundamental importância. Então, a elaboração do orçamento para 2018 teve essa preocupação. E ainda também, durante o ano de 2018, nós teremos essa preocupação também quando viermos a fazer o orçamento de 2019.
Para o Tribunal de Contas da União, isso significa uma atenção ainda maior no acompanhamento dos gastos públicos. Está claro que existe um limite para o orçamento, ou seja, você não consegue fazer todas as despesas que você gostaria e, portanto, está se tornando cada vez mais importante o trabalho do tribunal de verificar se aquele recurso está sendo aplicado com eficiência e para gerar resultado, né? Então, o nosso esforço, isso começou em 2017 e vai ser ainda mais intenso em 2018, é garantir que todos consigam funcionar com o orçamento disponível, que é um orçamento mais restrito, mas sem deixar de prestar o serviço para o cidadão, porque no final das contas o orçamento está lá para isso, para garantir que o cidadão receba o que ele tem que receber em termos de serviços públicos. O episódio de hoje já está chegando ao fim, mas um novo ano de trabalhos do TCU acabou de começar. A gente agradece a sua companhia até aqui e contamos com você para as próximas edições do Eu Fiscalizo. E no mês que vem vamos falar de algumas doenças que ainda ameaçam os brasileiros e sobre o que pode ser feito para evitá-las. A gente se encontra lá.